muito boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao gentil convite que me foi feito pelo Mário Hermes e pela Alba para comparecer ao segundo seminário regional de troca de experiências fiscais e poder compartilhar algumas experiências que nós temos na Justiça Federal acerca desse assunto que é tão importante, que é a garantia e a recuperação do crédito. Queria agradecer também a Maria de Fátima por todo o apoio da ESAF, desde o convite feito, a emissão das passagens, todo o cuidado que tiveram comigo até agora. Então, muito obrigado. E aos demais presentes, auditores, pelo que eu sei aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte e da capital, pela presença. Espero que essa nossa troca de experiência seja muito útil, porque eu tenho para mim, de uma forma muito consciente, assim, de que a função do juiz de execução fiscal é um complemento da atividade dos senhores. A gente parte do pressuposto de que os auditores realizam seus atos de ofício dentro da legalidade, constituem o tributo, realizam o lançamento e, quando inadimplido o pagamento, cabe ao juiz de execução fiscal complementar aquela atuação e fazer aquele valor não pago ingressar nos cofres do Estado. Então isso é muito claro. Muitos colegas meus, eles acabam confundindo a figura do juiz de execução fiscal com a figura do juiz de uma vara normal. O juiz de uma vara civil, o juiz da família, o juiz enfim, os juízes comuns, eles realmente distribuem a justiça. Eles julgam quem tem razão. O juiz de execução fiscal não. O juiz de execução fiscal parte de uma verdade, que aquele ato é legal e que aquela pessoa não pagou o tributo devido. Então ele tem que, a justiça nesse caso, ele tem que fazer o dinheiro ingressar no cofre do Estado. A justiça é dar a cada um o que é seu, mas é dar ao Estado o tributo sonegado. Então a nossa função é complementar a atuação de todos vocês, auditores fiscais, que realizam a parte mais importante, mais trabalhosa, que é a constituição do tributo. Isso para mim é muito claro, e essas palavras iniciais será até o norte que vai guiar a minha exposição aqui hoje. Queria agradecer ainda os meus amigos da Justiça Federal, principalmente o meu amigo e irmão, o André Prado Vasconcelos, juiz federal aqui de Minas Gerais, que vai dar a exposição dele logo em seguida a minha, e vocês vão perceber que há nesse evento quase que um cunho bíblico, porque o primeiro milagre de Jesus foi a realização da transformação da água em vinho, e vocês sabem pela Bíblia que o vinho melhor vem ao final. Então, falo eu agora, depois falo o doutor André, logo em seguida a Astrid. Então o vinho melhor sempre vai sendo servido ao final. Então não se incomodem com o que vai ser dito agora. É só uma introdução que vem depois. Pois bem, sobre as garantias do crédito. O crédito tributário é construído pelo lançamento. As garantias são os meios de assegurar que o crédito seja realmente pago. E privilégios são as formas de prestigiar o crédito tributário em detrimento de outros, principalmente através da preferência no pagamento, como todos vocês sabem também. Pois bem, o crédito tributário, mesmo com tantas garantias e privilégios, ele acaba, na sua realidade concreta, sendo totalmente frustrado. Por quê? Então, antes de entrar no que eu vou falar propriamente dito, vamos analisar a realidade da execução fiscal. Então, apesar de todas as garantias e privilégios, qual é a realidade da execução fiscal? Então, dados do CNJ. Segundo o CNJ, 60% dos processos de execução fiscal apenas vencem em etapa de citação, ou seja, chamar o devedor para pagar o tributo devido. De cada 10, apenas 6 conseguem chegar a chamar o devedor. Destes, dos 60, 25 apenas conduzem a penhora, mas somente 16% das penhoras resultam em leilão, não necessariamente leilão positivo. Em 47% dos casos, ocorre pelo menos uma tentativa inexitosa de citação
e em 46% das citações por AR são exitosas, contra 47% da citação por oficial de justiça e 53% da citação por edital. Então vocês percebam que já no início, para chamarmos o devedor para realizar o pagamento em sede judicial, já se mostra extremamente frustrante, porque em 60% dos casos isso não acontece. Mas o pior ainda está por vir. Em 15% dos casos, como dito agora há pouco, há penhora de bens. Só que somente 33% dos 15% resulta da apresentação voluntária de bens pelo devedor. Ou seja, ele é intimado para pagar ou apresentar bens a penhora. 33% desses 15%, o devedor vem e apresenta o seu carro, um imóvel, uma carta de fiança, para poder garantir o crédito e embargar. Porque também, em sede judicial, tem uma questão muito interessante, não sei se vocês todos acompanharam, que é a seguinte: existe a lei de execução fiscal e houve uma grande reforma no Código de Processo Civil quanto à execução. E o Código de Processo Civil não revoga a lei de execução fiscal. E da conjunção da interpretação de ambas as normas, hoje a posição dominante é que para o executado fiscal restou apenas o pior dos mundos. Enquanto no âmbito do CPC, uma execução comum, ele pode embargar sem garantir a penhora, sem garantir a execução pela penhora, na execução fiscal ele só pode embargar através da garantia da execução por uma penhora. Só que não é só isso. Todas as demais normas da execução comum que se aplicam subsidiariamente à execução fiscal e que são mais gravosas ao devedor, porque prestigiavam a efetividade da execução fiscal, elas acabaram sendo aplicadas na execução fiscal. Então, resumindo, aquilo que tem de mais efetivo no CPC se aplicou à execução fiscal. E aquilo que tinha ruim, entre aspas, da execução fiscal e que o legislador não quis para o CPC, que é a garantia da execução para poder discutir a dívida, continuou subsistindo na execução fiscal. Então é o pior dos mundos. Pega-se o pior de um lado e o pior dos outros, é o que sobra para o devedor da execução fiscal. E esse é o sistema, e hoje é pacífico, é assim. Pois bem, em 2,6% apenas das ações de execução fiscal resultam em algum leilão, com ou sem êxito. Então vejam vocês, de cada 100 processos de execução fiscal, apenas dois o juiz consegue fazer com que aconteça um leilão. Um leilão. O que é um leilão? É você tirar o bem do patrimônio do devedor, vender e entregar o dinheiro para o Estado. 2,6% nós conseguimos realizar o leilão. Só que nós temos leilão de calça jeans, nós temos leilões de trator velho, nós temos leilões de pneu usado, e é claro que não vai vender. Então, dos 2,6%, de êxito, a fração ainda é muito menor. Para satisfazer o débito, somente 0,2% dos casos. 0,2%. De cada 1.000, 2 conseguem satisfazer o débito. Se fosse numa empresa privada, responsável pela recuperação de bens, nada disso seria mais utilizado, porque uma empresa de gerenciamento privado, ela trabalha com custos e efetividade. Nós temos um processo de arrecadação que custa bilhões e que nós conseguimos satisfazer o débito em 0,2% dos casos através do leilão. Então alguma coisa está muito errada. E eu costumo dizer, em matéria de execução fiscal, nós estamos combatendo a sonegação do século XXI com novos esquemas de planejamento tributário, novas formas criativas que o contribuinte arranjou para não pagar tributo, a multiplicação de procedimentos através da internet. Estamos combatendo tudo isso com um arcabouço legislativo e teórico do século XIX, porque em muitas cidades do Brasil ainda é o oficial de justiça que vai na porta do fórum, no átrio do fórum, e apregou os bens para ninguém aparecer para comprar. E nós estamos falando do quê? Nós estamos falando que 50% de todos os processos de tramitação no Brasil
se destinam à recuperação do crédito. Não são 10%, não são 30%. 50% dos processos de tramitação do Brasil são execuções fiscais. É um volume gigantesco. Na minha vara, em Maringá, nós temos para arrecadar, recuperar de crédito tributário, que é uma vara que abrange 44 municípios, 8 bilhões de reais. 8 bilhões. Imaginem vocês no Brasil inteiro. Estou falando só no âmbito federal. Agora, acumulem as dívidas tributárias dos estados e dos municípios. O valor deve ser maior do PIB para se recuperar. Por outro lado, e paradoxalmente, o grau de sucesso de uma execução fiscal é relativamente alto. Ou seja, em 33, quase 34% dos casos, a execução fiscal termina com o pagamento da dívida pelo devedor. Mas isso deve ser corretamente entendido. E isso deve, inclusive, orientar a atuação da Receita. Corretamente entendido por quê? Porque, queiram ou não, nós estamos falando aqui de percentual de número de processos, não em valor da dívida. E vocês sabem muito bem que mesmo a pessoa que cai na malha fina, mesmo o pequeno empresário do simples que não paga contribuição, todos eles têm depois, quando se lançado o tributo, ou é por declaração, enfim, mas eles são chamados a pagar e acabam não pagando. Dívidas pequenas. E essas pessoas, quando citadas, querem, entre aspas, legalizar o seu nome, não ficar com o nome sujo, o pequeno proprietário, o pequeno empresário, e eles vão lá e acabam pagando o débito. Esse pagamento computa para efeito da baixa pelo pagamento que é requerido nessa estatística. É um dado irreal, porque apesar de ser 33% dos casos, em termos de dívida, é uma mísera fração, porque os grandes devedores, com o seu arsenal de advogados altamente preparados, primeiro recorrem em todas as instâncias, por todos os meios possíveis e imagináveis, ao CARF. Quando isso acaba, vão ao judiciário. Então, é uma questão que deve ser pensada e não analisada friamente para dizer que a execução fiscal é um sucesso. Ela não é um sucesso. E por que isso deve orientar a atividade da Receita Federal e da Fazenda Nacional? No seguinte sentido, a Receita Federal, ou a Fazenda Nacional, desculpe, começou a fazer agora o protesto dos créditos tributários. E qual não foi a surpresa ao descobrir que 80% das pessoas protestadas, um dado assim, se eu não me engano, iam voluntariamente pagar o seu débito tributário. É a mesma razão que leva as pessoas citadas a fazer o pagamento da dívida perante o juiz. O detalhe é que quando ela é protestada, ela paga o débito sem os acréscimos que incidem na execução fiscal, como os honorários e as custas. São pequenos, mas incidem. Uma dívida pequena pode ser pesada. Então, por isso que o índice de pagamento pelo protesto ele é muito alto. E esse tipo de análise de dados deve servir para orientar a atuação da Receita e da Fazenda. Continuando. Extinção por prescrição ou decadência é o segundo principal motivo de baixa, respondendo por quase 30% dos casos. Esse dado representa a verdade absoluta? Não. Não. Por quê? Porque há 3 vezes mais que isso de processos sobrestados, onde a Fazenda Nacional pede providências impedindo a prescrição de se consumar. Isso formalmente, porque não terá êxito nenhum aquela execução. E eles fatalmente, quando o juiz começar a indeferir as diligências da Fazenda, eles serão arquivados pela prescrição, dado base pela prescrição. A prescrição intercorrente que eles dizem, porque fica lá durante 5 anos, pedindo as mesmas providências, não se encontra mais o devedor, e é claro, o processo tem que ser extinto, porque ninguém pode ter contra si, indefinidamente, uma execução fiscal. No universo dos executados que aderem aos parcelamentos,
64% destes cumprem integralmente com as obrigações pactuadas, os famosos refis. E esse tipo de dado me levou a implantar no Paraná um procedimento que era inédito, que teve resultados semelhantes, que foi um parcelamento judicial, mas eu já falo sobre ele logo à frente. O IPEA, além do CNJ, também realizou um estudo sobre a execução fiscal e chegou a resultados muito parecidos. Dizia o IPEA, por exemplo, que um dado interessante: 90% das pessoas que têm contra si uma execução fiscal não apresentam nenhum tipo de defesa. Nenhum tipo de defesa. Não embargam a execução, não apresentam de executividade, não agravam nenhuma decisão. Simplesmente a execução prossegue. Por quê? Porque muitas vezes o réu não foi nem citado, outras vezes foi citado por edital, e o processo acaba indo para o artigo 40, que é a suspensão enquanto não se localiza o devedor. Por isso, esse dado, 90% das pessoas não apresentam nenhum tipo de defesa de execução fiscal. Mas esse dado também leva com que possamos fazer alguns experimentos na execução fiscal, que se mostram altamente relevantes do ponto de vista do entendimento da execução fiscal. Por exemplo, há vários juízes no Brasil que realizam o Bacenjude, ou seja, a penhora online, antes do próprio executado ser citado. E vejam vocês, enquanto a prática demonstra que depois da citação o índice do Bacenjude, da penhora online, é irrisório, antes do réu ou do executado tomar conhecimento da demanda, o índice de encontrar dinheiro no banco em nome do devedor sobe dramaticamente para 60%, 70%. Nós já fizemos penhora em Maringá de mais de 8 milhões de reais, dinheiro na conta de uma grande rede de supermercados. Obviamente, se ele tivesse sido citado, não iríamos encontrar esse valor na conta. Mesmo porque poucas empresas grandes, os grandes devedores, depositam ainda dinheiro no nome próprio. Vocês todos devem saber, mas vige no Brasil, uma das formas de blindagem de patrimônio são as famosas empresas caixa. Ou seja, grandes grupos econômicos têm uma empresa caixa. Essa empresa caixa acaba centralizando os pagamentos feitos por uma outra empresa. Celebra um contrato onde a empresa caixa paga funcionários, a empresa caixa paga os fornecedores, e a conta da empresa caixa não é do mesmo CNPJ da empresa mãe e escapa ao radar dos instrumentos de controle. É um dado grave, e por isso que eu digo que, de novo, a execução fiscal trabalha com material do século XIX, do começo do século XX, contra formas criativas de se blindar o patrimônio do século XXI. Em Portugal, por exemplo, vejam vocês, a Receita Federal Portuguesa, a Receita Portuguesa, ela tem acesso a todas os haveres que uma determinada pessoa tem, desde que supere determinado limite. Por exemplo, vamos supor que no Brasil, toda empresa que tenha mais de 300 mil para receber, pela venda de mercadorias, produtos, serviços, ela deve informar a Receita. Então a Receita sabe que ela tem para receber de determinada outra empresa um valor muito grande. Se essa empresa que tem a receber esses haveres se torna inadimplente, o fisco em Portugal pode lançar mão de um expediente determinando que a empresa que deve a ela pague ao fisco, sob pena de ser responsável e de não ser possível dar a quitação, não valer o pagamento efetuado pela empresa. Então são consequências legais para tentar se impedir que os grandes devedores consigam frustrar a execução fiscal. Traduzindo em gráficos aqueles dados, então vejam vocês, o quadro maior representa a penhora infrutífera. Aquele quadro miserável, muito pequeno, representa a apresentação voluntária e penhora. Isso tudo mostra como a execução é ineficiente. Próximo, por favor. Na oposição à execução, como falado, vejam, 90% dos devedores
entendendo esse dado com os devidos temperamentos, com Grano Salles, acabam também não se opondo à execução fiscal. Leilões: 2,6% apenas dos processos resultam em leilões e apenas 0,2% em pagamento. Motivo da baixa: vejam vocês, aquele fiapinho, o menor é o pagamento, né? O maior é da prescrição, extinção sem mérito e por aí vai. De novo demonstrando que a execução fiscal não consegue cumprir o seu papel. Hipótese de pagamento: nós temos lá a conversão em renda ou parcela única, a expropriação e aquele menor, que é um dado muito interessante, a adjudicação. A Fazenda Nacional pode adjudicar bens do devedor. Pode. Qual é o problema? É burocrático. Muito burocrático. Tivemos um caso em Maringá, onde uma grande devedora, ela cometeu 2 fraudes processuais. Primeiro, um ex-funcionário foi à Justiça do Trabalho perante o seu empregador, que é o representante da empresa devedora de milhões, e demandado em uma ação, cobrando, a pessoa trabalhava 80 horas por dia, trabalhou durante 50 anos, dia 30, sem receber nada, hora extra, insalubridade e tudo mais que vocês podem imaginar. E o representante da empresa, estou exagerando, claro, mas o representante da empresa foi lá, não, confesso, realmente foi desse jeito, a gente explorava, trabalho escravo. O juiz homologa a sentença de acordo. E o representante da empresa, de uma forma assim, muito solidária, quase que um exemplo mundial de relacionamento entre empregado e patrão, oferece um bem na empresa para pagamento daquela dívida, que já ficou monstruosa, que ele confessou tudo. O detalhe é que o bem da empresa, que vai ser usado agora como uma verba alimentar, porque é trabalhista, estava piorada na execução fiscal. E a penhora trabalhista acaba sobrepondo a execução fiscal. Tudo bem, aos olhos da lei está tudo certo, não fosse a simulação. Como se não bastasse, avisamos o juiz do trabalho, o juiz do trabalho, numa atitude inédita, acabou pedindo de volta o processo à conclusão e refez a sentença. Mas o empregador, muito hábil, encontrou alguém com uma nota promissória, em que tinha feito empréstimo com a empresa há muitos anos, e entrou com uma ação na justiça, uma execução da nota promissória. E ele, de novo, foi à audiência, num exemplo mundial de um relacionamento solidário entre credor e devedor, e falou: não, realmente eu devo essa nota promissória, devo, não nego, assumo os juros e quero indenizar ainda, e para isso eu vou doar um bem para pagar essa dívida que já está muito grande. Vou doar um bem que estava penalizado do trabalho, adjudicado, mas por infelicidade do destino, ou graças a Deus o juiz liberou, agora eu posso dar para esse meu credor. E deu o bem para o credor. E o juiz de justiça estadual, o que ele fez? Homologou o acordo, concedeu a adjudicação do bem. E aí chamamos o procurador da Fazenda, explicamos a situação para ele, e ele pediu na execução fiscal a adjudicação do mesmo bem. Como era o crédito preferencial, não observada a preferência pelo juiz estadual, foi definida a adjudicação para ele. O Tribunal de Justiça manteve a sentença do juiz, dando a adjudicação do bem penhorado em execução fiscal para o credor particular. E agora essa questão foi para o STJ e não tem solução. Mas é um exemplo onde a adjudicação é possível para tentar impedir uma injustiça. Por outro lado, em vias normais, a Fazenda poderia lançar mão disso mais vezes, desde que tenha um canal eficiente de escoar os bens adjudicados. Eu vou falar sobre ele em seguida. Disso tudo que eu estou falando,
nós podemos chegar a algumas conclusões, que são as causas da falência da execução fiscal no Brasil. Por exemplo, uma das causas, quádruplo grau de jurisdição. Toda causa acaba indo parar até no Supremo para decidir uma questão de execução fiscal. Eu tive um caso que para mim foi emblemático e marcante. Um ex-procurador, um ex-secretário da Fazenda do município, desviou 100 milhões de reais. Eu era juiz da vara criminal, acabei determinando a prisão, foi preso, na mesma época que aquele juiz Nicolau dos Santos Neto do TRT. Ambos foram presos na mesma época, e é de 100 milhões de reais. Só que com o dinheiro, o produto do crime, ele havia comprado uma mineradora de águas, entre vários bens. Bom, muito tempo depois eu fui ser juiz de execução fiscal e havia uma execução fiscal da Fazenda contra o secretário com exoneração de imposto de renda, porque todos vocês sabem, aquele velho adágio romano de que pecúnia non olet. Conhecem, né? Dinheiro não tem cheiro. Então foi proposta uma execução fiscal com exoneração de imposto de renda. E no momento da execução fiscal, tinha lá essa empresa mineradora de águas, produzindo, dando lucros, e eu decretei a intervenção da empresa. Por quê? Porque quando chegou a execução fiscal, o ex-secretário passou todas as suas cotas para uma outra pessoa, e ficou só com 2%. Essa outra pessoa depois, mas guardou para si um contrato particular, e essa outra pessoa, o laranja, acabou invertendo a propriedade, expulsou o secretário de lá e começou a ficar com a empresa e não pagar o que era devido para o secretário. E ele veio até a Justiça Federal e falou: olha, aquilo é uma fraude. E eu ofereço a minha empresa na penhora dos meus bens, porque ele queria se indispor com o antigo laranja, que na verdade, estamos sabendo depois, isso não é o caso, mas só para temperar, era namorado dele e que depois brigaram. Para mim era óbvio. Decretei a intervenção, desconsiderei o contrato celebrado em cartório, na junta comercial, porque ele me mostrou um outro contrato, também registrado, mas um contrato particular, dizendo que a alteração estatutária era fictícia. Muito óbvio para mim. Decretamos a intervenção, começamos, nomeei uma interventora, começou a gerir a empresa estava dando lucro, começando a pagar a fazenda, sobreveio o acordo do TRF, em meia página, dizendo que havia o perigo da demora, porque em tese o contrato da junta comercial poderia prevalecer sobre o contrato particular, e não disse muita coisa, e cassou minha decisão. Um ano depois, no julgamento da turma, o relator foi vencido. Voltou a intervenção. Aí, o namorado, laranja, recorreu ao STJ. Chegou no STJ, o ministro deferiu liminar. Qual é o argumento para cassar a decisão? Simples. Básico. O juiz federal não tem competência para analisar direito comercial, estatuto, contrato social de empresa. Cassou a decisão. Mas não tinha nada a ver. Decisão de 5 linhas. Cassou a decisão. Resultado: o laranja está lá, sonega de forma torrencial para Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, contra credores, e, enfim, arrebentou com a empresa que lapidou o patrimônio público. Porque desde o início havia uma sentença condenatória dizendo que o dinheiro que tinha sido comprado aquela mineradora é dinheiro público. Essa é a situação que a gente vive hoje. Então nós temos, e aí entramos no segundo item, uma sacralização jurisprudencial do patrimônio do devedor em detrimento do credor. Existe lá um artigo no CPC que diz assim: a execução deve ser operada da maneira menos gravosa para o devedor. Tudo bem, mas menos gravosa em relação a quê? Não é menos gravosa no sentido de não se fazer nada. É menos gravosa no sentido de fazer o seguinte: olha,
o sujeito tem 2 carros, né? A dívida é para penhorar um. Você vai penhorar aquele que serve para o estabelecimento comercial dele, que ele leva mercadoria e traz, ou vai penhorar o de luxo? Né? A menos gravosa do devedor é você penhorar o de luxo e deixa o caminhão que ele consegue tirar o seu sustento penhorado, intacto. É a menos gravosa. Ou o credor, o devedor tem 2 imóveis. O imóvel onde tem o bem de família dele, mas ele tem um imóvel onde mora a mãe dele e o imóvel que está alugado. Qual que é menos gravosa? Vou penhorar o imóvel alugado. Parece óbvio. Não, na jurisprudência não é assim. Na jurisprudência é assim: penhoramos dinheiro, está penhorado, mas ele apresenta uma fazenda escriturada na reserva indígena Terra do Sol. Não, então é menos gravoso do devedor penhorar a fazenda. Então libera o dinheiro desse devedor. E é assim todo dia, todo santo dia. Então a jurisprudência caminha, ou já está consolidada, na sacralização do patrimônio do devedor em detrimento do credor, com raríssimas exceções. Raríssimas, porque vejam vocês, enquanto na Europa se fala em dever fundamental de pagar tributos há muitos anos, na Alemanha desde 1930, nos Estados Unidos desde 1935, somente em 2008, 2009, o STJ proferiu a primeira ementa dizendo que existe uma obrigação de todo mundo pagar o seu tributo devido, o seu dever fundamental de pagar tributos. A isso segue o quê? Uma interpretação da lei guiada por uma ideologia de demonização do Estado. Muitos intérpretes acham que o Estado é o demônio e que o cidadão é o coitadinho. Então, em todo embate do Estado contra o cidadão, o Estado vai ter que perder. Eu me lembro muito bem das minhas aulas que eu fiz em Lisboa, que o professor finado, saudoso Saldanha Sanches, numa aula que nós tivemos lá, tinha os brasileiros, éramos 4 brasileiros e 16 estrangeiros. E ele falando de como o Estado poderia intervir melhor para poder satisfazer a obrigação tributária. Daí o brasileiro falou assim: não, mas o senhor não conhece o Brasil, ele não pode confiar no Estado. Daí ele falou assim: mas escuta, mas a visão que você tem do Estado é uma visão deturpada, porque o Estado, o que é o Estado? O Estado somos nós. O Estado sou eu, você, ele, isso é o Estado. Sem nós não existe Estado. Tira todo mundo, acabou o Estado. Essa falsa interpretação de que o Estado e essa esquizofrenia jurisprudencial acaba servindo de alguma maneira aos juízes de execução fiscal. Por quê? Porque nós temos 2 execuções no Brasil: execução comum e execução fiscal. Na execução comum, chega na jurisprudência o embate entre o José da oficina, que arrumou a BMW do sujeito, e o sujeito pagou com cheque sem fundo, e o José da oficina, que deixou de viajar para poder arrumar aquele carro, executa o cheque. Aí a justiça diz que não, pode penhorar dinheiro, pode pegar o carro, penhora o bem de família, se duvidar, porque está muito patente ali o interesse dos dois. Mas quando chega na execução fiscal, não, agora é diferente. Mas por que não? Porque isso é tributo. Mas peraí, como assim é tributo? Tem que ser igual. Então muitas vezes o juiz acaba pegando precedentes, inclusive da penhora online, adjudicação da execução civil, e transportando para a execução fiscal, e assim vai caminhando a jurisprudência da execução fiscal, aos trancos e barrancos, mas vai caminhando. Não estou dizendo que está melhorando, estou dizendo que ela está caminhando. Segue sendo isso também, decorrência desse entendimento, ou talvez a base de todo ele, que é muito, muito arraigado no Brasil e em muitos países da América Latina, que quando se fala na Europa, é algo ultrapassado há mais de 100 anos, e é um absurdo, de que o tributo é uma pena. Se vocês forem analisar as disposições do CPP
do Código de Processo Penal e do Código Penal em relação à pena são muito parecidas com as do Código Tributário em relação ao tributo. Pior, há coisas que se pode fazer em relação ao crime que ninguém vai admitir em relação ao tributo. Por exemplo, a norma penal em branco. Em tributário, isso é quase inadmissível, com raras exceções, como a tabela do IPI. Mas no direito tributário vigora a estrita legalidade, a tipicidade fechada, que nem no direito penal se leva tão ferro e fogo como se leva no direito tributário. Mas porque na raiz do entendimento está que o tributo é uma pena. Não é a cota do condomínio social que nós todos devemos pagar para morar em sociedade, que é o óbvio, a nossa contribuição física, cívica, nosso óbvio de cidadania. Não. Para muitos, inclusive tributaristas renomados, esse tributo é uma pena e como pena deve ser tratado. E esse entendimento leva a isso: demonização do Estado, proteção do devedor e a ineficiência da execução fiscal. E o magistrado que acaba achando que ele vai lá julgar uma causa civil para decidir a guarda entre o pai e a mãe, para decidir quem que tem razão no acidente de trânsito, leva essa concepção para a execução fiscal, cujo princípio básico é você tirar o patrimônio do devedor e dar ao credor, porque o crédito está constituído de acordo com a lei, o cidadão não pagou. O que ele pode discutir é residualmente. Essa concepção que ele leva do juiz imparcial, equidistante das partes, é totalmente ultrapassada em relação ao próprio propósito da execução fiscal, que é tirar o bem do devedor e dar para o credor, porque o título é constituído. O cidadão declarou o tributo e não pagou, mas quer mais do que isso? Vai discutir o quê? O magistrado consciente deve se libertar desse tipo de preconceito para atuar de acordo com o princípio básico da execução fiscal. A justiça na execução fiscal é voltar para o Estado o dinheiro que lhe foi sonegado e que vai financiar a saúde, a educação, a polícia, nós, servidores públicos. E como se dá então a busca pela efetividade na execução fiscal? Primeiro, alterando a legislação. Depois, uma gestão processual decente e eficiente. E terceiro, uma interpretação mais coerente das disposições processuais. Passando bem rapidamente sobre os projetos de lei que estão em tramitação. Um importante, que é o 2412, está para ser votado na CCJ da Câmara, onde ele agrega outros. Por exemplo, a criação da execução fiscal administrativa, que é do 5080 de 2009, onde toda a execução fiscal vai ficar a cargo da Fazenda e residualmente a cargo do Judiciário, para julgamento de embargos, eventualmente. E um outro que cria mecanismos da dívida tributária, onde regulamenta principalmente a dação em pagamento, transação tributária, etc. Temos ainda o 5088 do Ronaldo Nogueira, que é importantíssimo, que fala do parcelamento da dívida de pequeno valor, que gera aquele índice de 33%, 34% de pagamento, baixa pelo pagamento. E o 5082, que trata da transação tributária, mas diz virtualmente a União. O 5080, eu posso fazer um breve comentário sobre ele, porque eu estava no grupo que ajudou a elaborar esse projeto de lei. E ele, uma inovação que surgiu do projeto de lei, e surgiu lá do grupo de discussão de Maringá, exigindo a ideia minha, a colaboração do meu grupo de trabalho, de servidores, juízes, procuradores, que foi a instituição do SNIPC, o SNIP, que é o Sistema Nacional de Informação Patrimonial do Contribuinte. Ou seja, organizar toda a estrutura brasileira de informática e logística para poder centralizar as informações patrimoniais do contribuinte. E hoje vem aqui, daqui a pouco, a Astrid falar sobre o Sinter, e todos os juízes esperam ansiosamente a questão do Sinter, e ela me disse que já está em fase de assinatura desse decreto, que vai centralizar as informações, principalmente territoriais, do direito brasileiro.
com o auxílio dos cartórios. Mas antes do Sinter, era um vazio absoluto. Nada era centralizado. Ou seja, cada cartório era uma ilha, ninguém conversava com ninguém, contratos, compromissos, promessas e de compra e venda, nada disso vinha a lume, a não ser com muito esforço. E isso no mundo, onde até em Tabatinga, no interior do Amazonas, a pessoa acessa o Facebook e faz compra pela internet. Então alguma coisa estava errada. Esse sistema nacional, na linha do que venceu o Sinter, centralizaria todas as informações do contribuinte, de forma que o Judiciário e a Receita Federal pudesse ter acesso a esse cadastro, a esse sistema de dados, para ter mais efetividade na indicação de bem, na penhora, na adjudicação e na venda. Pode passar mais 3, por favor, até o artigo 16, mais um. Também falava, estabelecia, e nós tivemos essa ideia em Maringá, estabelecer um paralelo do que pode a Fazenda Nacional com o que também pode o Ministério Público no âmbito da documentação. Autorizar a Fazenda Nacional, a Fazenda Pública, a requerer dos particulares, entidades públicas, paraestatais, documentos, informações para poder instrumentalizar a sua ação. O Ministério Público pode fazer isso. Por que não estender essa prerrogativa para a Fazenda e para a Fazenda Pública? Não existia nenhum impedimento para isso, está lá no projeto de lei. Mais um. O Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça tem um papel muito importante. Ele pode, por exemplo, regulamentar o artigo 85A do CTN, que diz que o juiz pode decretar a disponibilidade geral dos bens do devedor. Como é que é feito isso hoje? É uma loucura. Tem que expedir ofício para a Secretaria dos Portos de cada estado, para todos os DETRANs de cada estado, para todos os cartórios do Brasil, para tentar achar uma agulha num palheiro. É impossível. Nós temos que mandar adivinhar onde a pessoa deve ter uma propriedade para mandar um ofício para lá para poder disponibilizar os bens. Comissão de valores imobiliários, etc. Com o Sistema Nacional, essas informações serão muito mais estarão muito mais à mão para que a Fazenda tenha mais efetividade e o Judiciário também para poder atuar. E o Conselho Nacional de Justiça poderia muito bem regulamentar esse artigo 85A, porque ele também detém poder sobre os cartórios brasileiros. Outras possibilidades. Duas possibilidades muito importantes na recuperação do crédito. Customizar todo o EPROC para a execução fiscal. Mas por quê? Porque eu disse a vocês, 50% de todos os processos no Brasil, ou quase 50%, são execuções fiscais. Então não tem sentido o juiz estar operando numa tela de computador que está vinculada ao procedimento ordinário. Não tem sentido. Tela de testemunha, não tem sentido isso. O que nós precisamos é de uma tela customizada para a execução fiscal, onde o juiz possa gerenciar todas as penhoras, gerenciar os leilões, gerenciar os apensamentos de forma simples, rápida e eficaz. Isso pode ser feito informático, mas ainda não foi. Quem sabe agora, com o ministro Lewandowski, que é um grande líder do judiciário, pessoa muito sensível, comprometido com a jurisdição, essa ação possa ser levada a efeito. Uma outra, regulamentar os leilões eletrônicos. Eu, a convite da ministra da Casa Civil, à época, a ministra Gleisi Hoffmann, apresentei e ela levou à Casa Civil, instalou um grupo de discussão, e depois, recentemente, eu levei ao ministro Adams da AGU, a possibilidade de criar um portal chamado vendasnet.gov. Como seria isso? Vocês todos devem ter ouvido falar do sistema Comprasnet. Comprasnet é um sistema do governo federal, onde qualquer município, qualquer autarquia pode ingressar no sistema e fazer a compra de bens. Funciona perfeitamente. Mas o leilão, que é a venda de bens que vai trazer dinheiro, não é feito assim. O leilão é assim: cada juiz marca o seu leiloeiro e o leiloeiro vai numa vara e realiza o leilão. Tem tudo para dar errado. A ideia é fazer o reverso do Comprasnet, criando o vendasnet.gov, onde cada seção do Ministério da Fazenda, da Receita, que tenha bens, por exemplo, disponíveis, inservíveis para vender, bens apreendidos, coloquem no site. Ah, tudo bem, tem o site do SERPRO feito pela Receita Federal do Brasil. Nada contra o SERPRO.
Só que o sistema de vocês, da Receita hoje, é ruim. Desculpa a sinceridade, eu tenho um parâmetro muito claro de comparação. Compare o CERPRO, o sistema da Receita de Venda de Bens, com qualquer sistema de venda de bens privados, eBay, Mercado Livre. O CERPRO é um horror. Tanto que o índice de acesso lá é pequeno. A disputa é mínima. Podia ser mundial, desde que tivesse um sistema de informações fáceis, fácil manuseio, usabilidade, diagramação, e que cada unidade da Receita, cada unidade do Poder Judiciário, cada prefeitura, cada Detran do Brasil, vocês têm ideia de quantos veículos tem no Brasil apreendidos nos Detrans? Só em São Paulo tem 20 mil. No Paraná, a Receita Federal tem 5 mil bens apreendidos em Foz do Iguaçu. Isso é o quê? Isso é dinheiro, ativo. Alguma forma tem que existir para poder escoar esse patrimônio, transformar em dinheiro e reverter o dinheiro para a União. Não existe sistema simples, rápido e eficaz. Hoje está em andamento na AGU e quem sabe ele venha a ser criado há algum tempo. Mais um, por favor. A gestão do processo executivo, ou seja, o juiz procurar formas de fazer a execução andar de forma mais séria, rápida e eficaz. Existem vários procedimentos, eu vou dizer apenas um para vocês entenderem como que ideias simples podem ser altamente positivas para a administração do processo judiciário e para a arrecadação. O caso clássico que foi inventado também lá com o nosso grupo de trabalho, que hoje está no Brasil inteiro, é a petição padrão. Como surgiu a ideia? Nós percebíamos, e André, já estou quase acabando, meu tempo já estourou, nós percebíamos que mais 10 minutos, nós percebíamos que muitas petições do devedor não tinha nenhum sentido de existir. O cidadão tinha lá o seu carro penhorado, seu dinheiro penhorado, dele vinha e oferecia um lote de roupas usadas que estava na sua empresa, que tinha sede na casa da sua irmã no Acre. Bom, daí a petição vinha, ficava 3 meses para ser analisada, era analisada, daí o juiz abria a vista para a fazenda, que a fazenda tem que se manifestar sobre aquilo. Daí ia para a fazenda, ficava 4 meses. Daí 4 meses na fazenda, tinha manifestação da fazenda. Daí mais 3 meses para o juiz despachar a petição para dizer que a fazenda não quer aquilo. A fazenda quer o carro, quer o dinheiro. Bom, arrolamos na vara uns 40 procedimentos de que a gente tinha certeza que a fazenda ia dizer não, a gente não quer isso. Chamamos o procurador da fazenda e falou: escuta aqui, que tal uma ideia? O senhor podia assinar essa petição aqui? A gente aqui na secretaria diz o seguinte: toda vez que acontecer A, a resposta do senhor é B, para 40 hipóteses diferentes. Ele, olha, boa ideia. Assinou, arquivamos a secretaria e diminuímos o tempo de tramitação do processo, em média, em 30% a 40%. Porque aquela petição, quando chegava, a secretaria já indeferiria, porque a fazenda não quer isso. A fazenda não quer o lote de roupas velhas em Taguatinga, ela quer o carro, o dinheiro do banco. O processo não ia para a fazenda, não voltava da fazenda, não tinha decisão, publicação, intimação, nada. Resolveu o problema. 40%, uma ideia simples, que hoje a fazenda, em vários lugares do Brasil, junta na própria CDA, quando protocola a execução fiscal. Um outro também, uma inovação lá que surgiu, olha, de uma singeleza proporcional ao seu sucesso. A Fazenda Nacional tem o péssimo hábito de a cada 3 ou 4 meses emitir a CDA em relação ao tributo sonegado. Então tem lá um sujeito que não vem pagando tributo. Não sei qual é o prazo hoje, tá? Mas era 3 ou 4 meses, fazia a consultação do débito, CDA, etc. Contra. Fazenda contra fulano. 3 ou 4 meses, fazenda contra fulano. Fazenda contra fulano. Execução fiscal. Daí tem 5 vagas. Cada uma vai para um. Daí o primeiro despacha e está na fase de penhora. O segundo da cita e está na fase de pagamento. Daí o terceiro cita, enfim. Daí pergunta: olha, quer reunir? O juiz falava assim: não, porque não está na mesma fase.
Qual era o resultado disso? Cada juiz tinha que emitir um mandado de citação, uma carta. O oficial de justiça recebia o mandado, ficava procurando o devedor, gastando dinheiro, gasolina, etc., para encontrar o devedor, não encontrar, etc. Espera aí, se fosse uma empresa, isso não durava um dia. No Brasil, durou 100 anos. Qual foi a ideia? Espera aí, além de juntar todos os processos, dependendo da fase, é a pensamento hard, que eles chamam, nós temos que centralizar as certidões. Centraliza a certidão. Espera aí, onde o sujeito foi encontrado por último? Ah, na rua João com a Gomes de Sá. Nas outras, não importa o endereço da fazenda dele. Junta o processo e procura ele no mesmo lugar. Da última certidão, não o endereço da fazenda. Porque o cidadão não atualiza o endereço dele nos cadastros da Receita Federal. Resultado, mais 30% de economia no prazo processual e um caminhão de dinheiro público economizado. Por quê? Dezenas de mandados não foram emitidos, dezenas de diligências não foram realizadas, porque o oficial de justiça só ia no lugar certo. Pode passar, por favor. O programa de parcelamento. E agora, a cada 30 segundos, já pode passar o slide, tá? Até acabar o programa de parcelamento. O programa de parcelamento foi determinado justamente pela análise de dados. Nós percebíamos que o cidadão, quando tinha uma execução contra ele, pagava, geralmente um pequeno valor. Daí pensamos, espera aí, pelo código só pode parcelar em 6 vezes. Mas que absurdo! Até a Casa Bahia parcela em 10 vezes sem juros. Por que você precisa só 5, 6 vezes? Tivemos uma ideia. Existe um decreto-lei que é muito antigo, 69, 67, decreto-lei 147, 77, que diz lá o seguinte: quando o juiz de execução fiscal considera a dívida garantida, a certidão que ele emitir naquele processo tem efeito de positiva, tem efeito de negativa, mesmo quando apresentada junto com a certidão positiva da Receita. A certidão do processo com a certidão positiva da Receita tem efeito negativo para os efeitos. Que ideia? Muitas pessoas de bem, que a empresa não deu certo, queriam voltar para a legalidade. O que fizemos? Começamos a filtrar, chamamos dezenas de pessoas, pode passar, dezenas de pessoas para comparecer à justiça e fazer um parcelamento judicial. Assim, o CPC autoriza que o juiz faça a penhora. A penhora pode ser um pedido da fazenda, mas é uma decisão final do juiz. O juiz decide o que vai ser penhorado, porque ele cabe decidir o que é menos gravoso. Aí nós penhorávamos o faturamento. O CPC não fala que o faturamento tem que ser 10%, 5%, como a jurisprudência cegamente vai repetindo, acordo atrás de acordo. Faturamento pode ser valor fixo. E nós chegávamos, chamava uma pessoa, o empresário, não pagador, nas mesas de audiência, falava: quanto o senhor pode pagar? Disse: olha, doutor, a empresa fechou, eu não tenho mais condições de pagar, hoje eu tenho outro emprego, ganho R$5 por mês, eu posso pagar 2 mil. Fazemos o cálculo. Quanto o senhor devia? Ele devia lá 20 mil. Se a parcela que ele pudesse pagar fosse maior que a Selic e ainda amortizasse um pouco a dívida, fazíamos uma penhora de valor fixo do faturamento, renda mensal, o que fosse. E ele começava a pagar, e ao final do prazo a dívida estava quitada e o dinheiro convertido para a União. Mas para isso ele tinha que fazer o seguinte: ele tinha que renunciar aos embargos, e renunciava aos embargos, menos ações entrando na Justiça Federal. Ele renunciava às defesas já apresentadas e se comprometia a pagar sob pena de conversão do valor em renda e prosseguimento pela execução, pelo valor remanescente. E os índices foram passados para vocês. Aí arrecadamos lá num tirão que a gente fez R$2 milhões, mais do que era arrecadado com os leilões, só com pequenos devedores. 80% deles pagavam regularmente. O projeto foi um sucesso e hoje ele está sendo adotado em várias concessões do Brasil.
No seguinte sentido, a pessoa renuncia aos embargos, tem direito de certidão. Só uma pessoa até hoje, lá em Maringá, pegou a certidão e depois pagou o seu débito. Enfim, ganhava a parte, ganhava o judiciário, ganhava a receita. Ele renunciava aos embargos, ganhava o judiciário. A receita ganhava porque tinha um valor fixo na conta, em regras mais favoráveis que o Refis e do que o CPC. E ganhava ele, que voltava para a legalidade. E muitas vezes era isso que ele queria. E por último, o nosso simpósio é sobre garantias do crédito tributário. Garantias do crédito tributário. A principal garantia qual é? É o artigo 184. O patrimônio do devedor responde por todo o débito tributário. O patrimônio, essa é a garantia do débito, do crédito tributário. Pois bem, mais um. Existem 4 situações básicas. Primeiro,